Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa quinta aula daqui da playlist de sequências e séries e dando continuidade ao que nós vamos falando aí até terminar essa parte de sequências, apresento para vocês nessa quinta aula mais um teste, mais um resultado, mais um teorema. Quase não utilizo muito ele, mas é um dos resultados que às vezes pode ajudar a gente em alguns resultados que eu intitulei por minha conta própria como sendo um teste de convergência absoluta, então tem módulo envolvido no problema de sequências. Pessoal, aqui eu quero já adiantar uma coisa que eu vou falar muito à frente ainda, porque existe um teste de convergência absoluta de séries. Sequências e séries, elas têm uma relação, a gente vai ver isso em séries, nós estamos falando de sequências agora. Mas lá em sequências, lá em séries, existe também um teste de convergência absoluta. Só que aqui é o teste de convergência absoluta de sequência, e lá vai ser o teste de convergência absoluta de séries. Por favor, não tem confusão, não se confundam, porque não tem nenhuma relação um com o outro. É que os dois utilizam essa ideia de módulo. Já está aparecendo o teorema para vocês aí. Esse teorema 3, eu estou chamando de 3 porque é como se fosse o terceiro resultado, tá, gente? O teorema 1 era aquele da função lá, da função indo para o infinito, né? Primeiro teorema. O segundo foi o da aula passada, que é o teorema 2, teorema do confronto. O teorema 3 é esse teste de convergência absoluta. Repito, não confunda com a aula futura que vocês vão ver sobre série com o teste de convergência absoluta. É que lá também vai utilizar um módulo sobre a série, seja lá o que significa isso. E aqui eu também utilizo o módulo. Dá uma olhada. Eu tô pegando, o teorema fala o seguinte, que se o limite, o teste, né, limite do módulo de AN, prestem atenção, é zero. Eu dei destaque. Se for 1, se for 2, se for 15, se for 17, se for qualquer constante diferente de zero, eu não garanto nada, esse teste não me serve para nada. Tá certo? Se o limite do... Eu não sei resolver o problema negativo. Meto um positivo nos termos ali. Pessoal, limite do módulo de AN é como se fosse assim, eu estou ignorando todos os sinais negativos de todos os termos da sequência. Essa é a ideia. Tá certo? Então, eu estou ignorando todos os números negativos da sequência. Se você pegar todos os números, ou seja, ignora o sinal e pega apenas os números e calcula o limite disso e dá zero, então a sequência vai para zero. Isso é o que o teorema está falando. Então, ó, dá uma olhada nesse exemplo 1 que tem a ver um problema que vocês cometem com esse teste aqui. Determine se essa sequência AN elevado a menos 1 elevado a n é convergente ou divergente. Pessoal, essa sequência, eu acho que está bem clara para vocês aí, que esta sequência, ela é nada mais, nada menos do que o alternador de sinal. Né? Quem que é a sequência AN? Ó, quem que é a sequência AN? Vamos abrir ela aqui? A sequência AN, ela é quando n é 1, certo? Quando n é 1, vai dar menos 1 elevado a 1, então dá menos 1. Quando n é 2, é par, menos 1 elevado a par é 1. Menos 1, 1. Menos 1, nossa, que roubada, né? Menos 1 e 1. Menos 1 e 1, isso daqui segue infinitamente. Ou seja, em geral, né? Tô até floreando aqui agora. Em geral, o termo AN é igual a 1 se N é par, né? 1, 1, 1, se N, posição par, e ele é menos 1 se N é ímpar. E agora a nossa conclusão, isso aqui é convergente ou divergente? Isso é divergente. Como? A sequência. Tá vendo? A sequência ela não vai se aproximando de número nenhum. Tipo, ela fica 1, menos 1, menos 1. Tipo, aquele primeiro exemplo que a gente viu era meio, 3 quartos, 4 quintos, 7 oitavos, tal, ia cada vez mais se aproximando de 1, né? À medida que o n vai para o infinito. Então, como a sequência fica oscilando entre menos 1 e 1, então ela é divergente. Ok? A sequência, então ela é divergente. Ela quem? A sequência, né? Agora, por que diabos eu estou colocando esse exemplo para vocês? Pessoal, isso aqui é uma aula muito rápida, tá? Sabe por quê? Esse resultado, ele é interessante. Tá? Por quê? Principalmente quando eu tenho
termos, como esse aqui, ó, limite de menos 1 elevado a n, e eu quero fazer. Só que dá uma olhada, por que eu quero chamar a atenção de vocês. Se no exemplo 3 anterior, na verdade no exemplo 3 não, exemplo 1, né? Se no exemplo 1, é teorema 3, acabei copiando, enfim. Se no exemplo anterior vocês calcularem o limite do módulo de AN, isso daqui daria o módulo do... O AN era menos 1 elevado a n, né? Tá aqui, ó. Vou mostrar o exemplo anterior para vocês de novo. Ó, era menos 1 elevado a n. O que dá o módulo de menos 1 elevado a n? Se todo mundo é menos 1, 1, menos 1, menos 1, 1, o módulo dá 1. E limite de 1 é 1. Aí tem muita gente que conclui isso de forma errada, que pega assim, ó, limite do módulo deu 1, então quer dizer que ela sem módulo dá 1 também. Falso, a gente acabou de mostrar que isso aqui é divergente. Ela fica entre menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Então, o que eu estou garantindo para vocês é que se o limite de módulo dá 0, apenas zeros e exclusivamente 0, ela sem módulo também dá 0. Se o limite da sequência de valores absolutos do termos da sequência der 0, então vai para 0, ok? Ignorando o sinal vai para 0, ela com sinal positivo ou negativo também continua indo para 0. Tá claro? Nesse caso aqui, ó, vamos estudar esse exemplo 2, ó, que eu acertei, ó, coloquei exemplo 2. Calcule se existir esse limite. Bom, como eu estou lidando com essa aula, é óbvio que eu vou resolver esse resultado por essa aula, mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui. Se eu quisesse resolver lá pelo teorema 1, vocês lembram qual que é o teorema 1? É tomar essa função aqui, ó. Seja f de x igual a menos 1 elevado a x sobre x. Aqui a gente tem um problema. Eu não posso utilizar. Não posso. Sabe por que eu não posso utilizar esse teste? É aí que eu quero começar a chamar a atenção de vocês. Repito, cada aula eu estou aplicando os exemplos em cima do teste que eu estou te ensinando. Mas não significa que uma determinada sequência tem que ser obrigatoriamente com aquele teste sempre. Até falei isso naquela aula do teorema do confronto e o outro eu resolvi por propriedade. O que eu quero dizer é o seguinte, se você quisesse usar esse teste você está proibido. Sabe por quê? O que é menos 1 elevado a x? Se o teu x ele é real, a função menos 1 elevado a x seria uma função exponencial. Esquece até o x do denominador. Não existe função exponencial de base negativa. A função exponencial ela é uma f de x igual a elevado a x, onde o a é um número positivo. Senão você não tem a curva exponencial ou a crescente ou decrescente, que seja. Função exponencial agora. Então isso aqui nem faz sentido. Não posso, pois menos 1 elevado a x não está definido. Não existe isso na matemática. Para x variável, não. Tá certo? Então, como tem esse negativo aqui, o único teste que vocês poderiam pensar é, pô, eu vou tentar então o do módulo, porque se deu 0 em módulo, sem o módulo também dá 0. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, agora vamos lá, resolvendo o exercício, isso aqui foi um bônus, tá? Isso aqui foi um bônus. Então, quem que é meu AN? Meu AN é menos 1 elevado a n sobre n. E quem será o módulo de AN? Para eu poder usar o teorema, né? Módulo de AN é menos 1 elevado a n sobre n. Pessoal, todo mundo sabe que o módulo da divisão é o módulo do numerador com o módulo do denominador. Se eu vou pensar só no numerador, isso aqui a gente sabe que o módulo dá 1. Porque é menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, certo ou não? E o denominador dá módulo de n. Só que n é um número natural. Se ele é natural, ele é positivo. Sendo ele positivo, módulo de número positivo é o próprio número. Então, eu posso tirar o módulo. Logo, acabou o nosso problema. Logo, o limite do módulo de AN, com n tendendo ao infinito, é o limite de 1 sobre n, que claramente isso vai para 0. E, portanto, o limite dele sem o módulo, que é o AN, tá vendo? O limite dele sem o módulo também vai dar 0. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, que eu vou escrever aqui, ó, só para é um bônus, tá? Já acabou o exercício, mas é um bônus. Se esse termo é o termo AN, ó, quem que é a sequência? Vamos abrir uns primeiros termos da sequência para vocês entenderem o que vai acontecer. Eu vou fazer o gráfico para vocês entenderem o que está acontecendo. Talvez, se bem, vocês conseguem pensar por conta própria, mas vamos lá.
Menos 1 elevado a n, quando n for 1, vai dar menos 1, certo? Porque aqui é 1 e aqui é 1. Então, menos 1 elevado a 1 dá menos 1 dividido por 1. Depois vai dar meio, porque o n é 2, é par. Então, é positivo. Então, fica negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, e isso daqui continua infinitamente, ok? Isso daqui é o que acontece. Eu vou desenhar o gráfico aqui, ó, para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó, eu vou... Aqui vai ser 1. Aqui, menos 1. Pessoal, óbvio que vai ficar fora de escala, porque isso aqui, eu pensei em fazer isso agora, tá? Não estava nem planejado, mas acho que vai ficar melhorzinho. Aqui é n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, n igual a 5, n igual a 6. Beleza? Que foram os valores que eu coloquei aqui. Quando n é 1, dá menos 1. Tá? Vou tentar fazer o mais para baixo possível da bolinha aqui. Quando n é 1, dá menos 1. Quando n é 2, dá meio. Meio é 0,5. Metade de 1. Quando é 3, dá menos 1/3. Então, tá aqui. 0,25. O que vai acontecendo? Ó. Se você continuar isso aqui infinitamente, cada vez mais vai ficar assim, ó. Próximos de 0. Ou seja, ela tá pingando, sobe, aí só que ela volta, vai cada vez mais se aproximando de 0. Então, ó, essas bolinhas aqui, que é o A6, A7, A8, A9, A10, ela tá cada vez mais próximo, independente de sinal positivo ou negativo, é que como se fosse assim, infinitamente elas vão se aproximar do 0, né, da reta n aí, no caso. Infinitamente quer dizer que tem uma bolinha um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, ou seja, ela fica bem suave cada vez que se aproxima do infinito, ok? Aula bem rápida essa, era só para apresentar esse resultado para vocês, então, cuidado, tá, pessoal? É quando vale o limite do módulo de AN igual a 0, então ela sem módulo, a sequência também dá 0. Esse resultado é interessante, aliás, ele só é interessante quando eu tenho termos negativos, e os termos negativos me dão um pouco de trabalho para se pensar na sequência, perfeito? A maioria desses exemplos, assim, quase não se usa esse resultado, porque ele é bem particular, é só quando o módulo dá 0 mesmo, perfeito? Então, guardo vocês, na nossa próxima aula, a gente vai falar de como se fosse composta, como se fosse uma composta de uma função por uma sequência. Seja lá o que seja isso, a gente vê isso na nossa próxima aula. Dúvidas, vocês já sabem, é só escrever nos comentários e também se inscrever no canal. O professor aqui agradece. Então, gente, um grande abraço para vocês, nos vemos na nossa próxima aula, no nosso próximo teste de convergência. Valeu, galera, um abraço.